Bom dia! Bom dia, pessoal! Estamos aqui ao vivo, dando início à nossa live de hoje, né? Nós estamos aí com o objetivo de fazer live todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 7 horas da manhã. É um objetivo, não é algo fixo, né? Pode ser que um dia ou outro não seja viável que a gente faça, mas nós vamos fazer o possível para conseguir fazer essas lives todas as segundas, quartas e sextas-feiras às 7 horas da manhã. E eu vou estar sempre que houver live, eu vou estar avisando vocês aí um dia antes, tá? Aqui nos stories do Instagram, lá no status do WhatsApp. Algumas lives vão ser no canal do YouTube, outras serão aqui no story do Instagram, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Thalita Pinheiro, né? Me denomino coaching, mas tenho outras formações, né? Sou estudante de psicoterapia junguiana, sou estudante de terapia quântica no momento. Também fiz formação em programação neurolinguística e uma formação básica sobre personalidades. Bom dia, bom dia! E tem um trabalho que eu realizo há 4 anos com estudantes, tá? No geral, para vestibular, para concurso, para qualquer tipo de objetivo de aprendizagem, de memorização, né? E de alta performance para alcançar alguma aprovação, né? Que envolva a aprendizagem. Então, eu tenho esse trabalho, na verdade, eu já estudo a aprendizagem desde a minha adolescência, tá? Porque eu estudo a aprendizagem desde a minha adolescência, porque sou professora desde os 12 anos de idade. Então, eu estudo a aprendizagem desde a minha adolescência, né? Como ensinar, como aprender, sobre didática, sobre a própria didática de você com você mesmo, né? Como você ser um autodidata. Então, eu estudo isso há muitos anos e quando decidi, né, fazer formações na área de desenvolvimento humano, decidi fazer um trabalho assim. Então, foram 4 anos esse trabalho. Esse ano eu comecei um novo projeto chamado Transforme a Sua Vida, que já é um projeto mais do Life Coach, né, sobre transformação de vida. E nós estamos agora trabalhando dentro desse projeto Transforma a Sua Vida, né, com o destravamento. Muitas pessoas se sentem travadas, né? Pessoal, me dá um toque se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Muitas pessoas se sentem travadas na vida. E aí o nosso trabalho desse programa Transforme Sua Vida tem a ver com esse destravamento, né? Seria uma palavra que caracteriza bem esse nosso projeto, tá? Então, a palavra destravamento caracteriza bem o nosso programa Transforme Sua Vida. Nós temos 10 grupos que estavam aí, né, durante 4 meses gratuitos, fazendo um projeto de transformação através desses grupos. E, pessoal, foi incrível. Pequenas atividades. Obrigada, Tanielson. Obrigada aí pelo feedback. Que bom que vocês estão me ouvindo bem. Esse nosso projeto tem a ver com esse destravamento. Então, eu tenho buscado vários métodos, várias técnicas para destravar, né, que ajudam a destravar as pessoas. Então, o objetivo é esse, é destravar, né? Então, eu busquei isso para minha vida, porque eu percebi que a minha vida travava. Sempre quando eu estava decolando, travava. E aí eu comecei a buscar métodos e técnicas de destravamento. E a partir do momento que eu fui encontrando, praticando esses métodos, eu fui pensando num projeto para ajudar as pessoas nesse destravamento, ok? Tem pessoas que vocês podem observar que às vezes a vida dela é fluida, né? A gente fala que é fluida a vida de algumas pessoas, porque ela
inconscientemente ou conscientemente buscando ajuda, ela conseguiu destravar. Então ela consegue ter as aprovações que ela precisa, ela consegue ter as ascensões profissionais que ela precisa. A pessoa que trava, ela sempre está no quase, ou ela nunca chega na meta ideal que ela queria, né? Então ela vai sentindo com o tempo uma frustração. Hoje o tema da nossa live tem a ver com uma época da vida onde nós sentimos isso fortemente. O tema da nossa live hoje é: estou chegando aos 30 ou passei dos 30 e estou sentindo frustrado com a vida, estou me sentindo frustrado com a vida. Justamente por isso, né, 99,9% das pessoas que estão nessa fase da vida, e não precisa ser aos 30, viu, pessoal? Porque essa ideia da crise dos 30 veio de uma época onde a expectativa de vida era 60 anos de idade. Então as pessoas chegavam nos 30 e sentiam que elas estavam na metade da vida. E aí ela começava a se fazer questionamentos. Pode ser que você esteja se fazendo esses questionamentos agora aos 40, né, aos 35, ok? Então, eu aos 29 anos, eu comecei já com muitas perguntas, mentira, 27 anos eu comecei com muitas perguntas, muitas reflexões, decidi fazer mudanças bem fortes na minha vida pessoal, né? Eu participava de uma religião X e decidi que eu não queria mais seguir uma religião, e isso foi uma mudança muito forte para mim. Fiz vários processos terapêuticos para passar por isso numa boa, e foi uma decisão consciente, estudada, né? Então, a Tanielson falou, e eu me sinto muito travado, a gente faz muita coisa e não avança. Ok, tenho 34 anos, me sinto frustrado profissionalmente, parece que não consigo avançar. Então, olha, isso acontece muito, Tanielson, a partir aí, chegando perto dos 30 anos para cima. Por quê? Porque quando nós somos crianças, nós sonhamos com coisas muito incríveis. E nós sonhamos não só os nossos sonhos, nós sonhamos os sonhos dos nossos pais, nós sonhamos os nossos sonhos misturados. E no meio desses sonhos a gente imagina que a gente vai ter um jatinho particular, um helicóptero, a gente vai ter uma família perfeita, a gente vai ter um relacionamento amoroso perfeito, dos filmes que nós assistimos quando crianças, adolescentes. E a gente coloca uma expectativa X, tá? Não vou julgar essa expectativa, nem que ela é alta, nem que ela é baixa. Isso seria um julgamento muito injusto, porque tudo é possível, né? Então, no mundo da quântica, que é uma das premissas que eu trabalho hoje, tudo é possível, né? De hoje para amanhã, você pode conquistar tudo, se tornar uma pessoa com essa vida popstar que às vezes quando a gente é criança a gente sonha, né? Porque a gente tem os padrões de televisão, de videogame, de histórias em quadrinhos, e a gente cria uma expectativa X. À medida que a gente vai crescendo, desenvolvendo, vai encontrando algumas barreiras e não tem o suporte emocional ou recurso emocional suficiente para ultrapassar essas barreiras com leveza, aí possivelmente você é uma pessoa que vai ter essas travas, a sua vida vai ficar sempre travada, porque na hora de ultrapassar emocionalmente algumas barreiras, o seu emocional trava, o seu medo trava você, vários sentimentos de baixa vibração travaram você lá na adolescência, já quando você queria tomar os primeiros passos para a realização dos seus sonhos. E aí você começa a ter uma impressão da vida que é difícil, que não é fácil, que é muito complicado, mas não quer dizer que seja. Você teve essa impressão porque foi assim para você. E aí essa impressão se torna uma verdade, uma crença fixa dentro de você. E aí você começa a falar isso para você aqui dentro da sua mente. A vida é difícil, a vida não é fácil, tudo é muito difícil, tudo é muito travado. E aí isso se torna uma verdade com ainda um apoio, né? Então ela foi uma verdade em um determinado instante e agora ela se torna uma verdade fixa
porque isso ficou aí gravado na sua mente. É muito comum chegar um momento nas nossas vidas que nós nos questionamos por que não alcançamos aqueles sonhos de popstar, ou às vezes até aqueles que alcançaram começam a se questionar porque eles não estão felizes, apesar de. Eu encontro muitas pessoas que tiveram uma vida fluida, tá? E conseguiram chegar numa idade X com muitas realizações. Eu conheço muitas pessoas que têm um ótimo salário, que têm uma estabilidade na vida, mas que elas não se sentem felizes nessa idade aí, beirando aos 30, depois dos 30 anos. Elas fazem muitos questionamentos, né? E isso aí já tem a ver com o propósito de vida. Na verdade, quando a gente vai chegando aos 30 anos e passando deles, às vezes algumas pessoas são mais tardias, outras começam bem antes, são mais precoces, tá? Começam já esses questionamentos aí bem antes. Gente, quem tá passando aí são os meus filhotinhos, viu? Estou com dois filhotinhos, gatinhos, e eles, nesse horário da manhã, é o horário do parque de diversões deles, então eles estão se divertindo. Então o que acontece, pessoal? Ou chegando nessa fase, ou passando dessa fase, vão vir os questionamentos de qualquer forma. Mesmo que a pessoa não tenha tido uma vida travada, ela tenha tido uma vida fluida, ela pode ter esses mesmos questionamentos. E se a pessoa teve uma vida muito travada, tudo muito difícil, tudo muito, árduo para conseguir na vida, essa pessoa vai ter uma crise maior ainda, porque possivelmente ela não vai ter alcançado a maioria de suas metas nessa fase, nessa idade. E aí ela vai ter uma crise de culpa, vergonha, possivelmente culpa e vergonha. Culpa porque se sente culpada, né, por não ter alcançado as metas, e vergonha da família, vergonha dos amigos, por não ter alcançado um sucesso que ele considera que nessa idade deveria ter alcançado. Então, todo esse sofrimento que acontece e esses questionamentos na cidade tem a ver com duas coisas, né? Com esse destravamento que algumas pessoas não têm, e eu posso afirmar para vocês que 95% das pessoas do mundo, ou talvez até 99%, não tenham uma vida fluida, elas têm uma vida travada. Tá? Então a maioria das pessoas nessa idade, no mundo de hoje, não alcançaram o emprego ideal, o salário ideal, né? A receita ideal mensal que ele precisa para a qualidade ideal de vida que ele deseja, tá? Então a maioria das pessoas estão bem confusas aí, principalmente nessa fase, com o seu propósito de vida. Isso aí acontece muito, mas isso é na maioria dos casos mesmo. Por quê? Porque, gente, é uma fase de uma mudança mental acompanhada de uma mudança física, uma mudança energética muito grande, tá? Então aí você começa a questionar: qual é o meu propósito de vida? O que eu tô fazendo aqui? A minha vida tem sentido? Então, enquanto você não encontra algo que te motive o suficiente, que você fala: agora minha vida tem sentido, e aquilo te traz um gás, uma motivação, né, e suficiente para você acordar às 7 horas da manhã e fazer uma live, então se você não tem essa motivação, você começa a questionar a razão de você estar aqui, de você existir, né? E a vida fica sem graça, porque para aqueles que já alcançaram o emprego ideal, o salário ideal, né, o corpo ideal que ele queria naquela fase de vida dele, então aí essa pessoa começa a questionar o seu propósito de vida. A pessoa que tem a vida travada questiona as duas coisas. Possivelmente ela questiona o propósito, possivelmente ela questiona o porquê
ela nem conseguiu as coisas básicas, as necessidades básicas de sobrevivência. E tem muita coisa aí que tem a ver também, pessoal, com a consciência de cada um. O nível de sofrimento vai da consciência de cada um. Então eu falo para vocês que eu entrei num processo de sofrimento também. E esse processo de sofrimento começou na minha vida, principalmente no início do ano passado, quando eu estava num processo de ascensão profissional. E aí eu falei, yes, estou no processo de ascensão profissional, cheguei aonde eu queria, né? Eu comecei a ter uma quantidade de clientes no coaching muito alta e eu cheguei a ter um orçamento de 20 mil, 15 mil mensal, uns 3 meses seguidos. E eu falei, nossa, eu consegui, né, para um empreendedor, isso é muito legal, ainda mais nessa fase do Brasil. Os meninos estão fazendo bagunça aqui. Principalmente nessa fase do mundo e tudo mais, e você pensa... E aí eu fiz um investimento alto e perdi toda a grana e fiquei muito frustrada. Tive dificuldade mesmo, emocional, apesar de ser coach, ter muita base teórica, tive dificuldade mesmo de lidar com aquela falência, né, no início de 2018. Tive dificuldade de lidar com aquela falência e isso me levou a muitas reflexões, né? Inclusive do meu propósito de vida, se esse era mesmo meu propósito de vida. Isso foi muito legal porque acabou me testando nesse aspecto e eu fui descobrindo mais ainda que era e que fazia parte do meu processo, inclusive na minha lida com o dinheiro, na minha lida com as perdas, na minha lida com esses aprendizados normais da vida. E aí, quando enfim eu estava começando a alcançar aquilo que eu achava que seria o ideal para minha qualidade de vida hoje, né? Aí aconteceu essa queda, né? Isso me fez pensar no que todo mundo estava vivenciando. E aí foi quando eu comecei a pensar no programa Transforma Sua Vida, porque até então o meu projeto era trabalhar com estudantes, né? E foi justamente quando me veio esse plim de trabalhar com o programa Transforma Sua Vida, sobre essas questões dos travamentos que as pessoas têm, tá? Então, ou as pessoas estão muito travadas, ou eles estão sem propósito, sem sentido na vida, tá? Então, são duas questões que precisam ser muito trabalhadas. Algumas pessoas, elas sabem exatamente o que elas vieram fazer aqui no mundo, elas têm aquilo que traz um gás, um fogo, uma paixão diária na vida delas, que faz elas levantar cedo, fazer o que tem que ser feito, sabe? Que faz elas irem muito além do que elas achavam que podiam para conquistar algo, para fazer algo acontecer. Então, elas têm essa paixão, elas têm esse propósito queimando, essa missão, elas têm clareza disso, mas a vida tá travada. Então tem esses dois tipos de pessoas, tá? E aí o que acontece? O legal é quando uma pessoa sabe o seu propósito de vida, ela entende o que ela veio fazer aqui, ela tem clareza da sua missão, de como ela quer terminar os seus dias. Uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes, uma técnica que eu uso muito para a pessoa perceber se ela tem propósito, primeiro eu pergunto o que ela sente fazendo o que ela faz, né? Porque se ela sente que ela não gosta de fazer o que ela faz, que é uma apatia, que ela fica desesperada para chegar final de semana, para enfim ela viver a vida, né? Para enfim ela sentir um pouco de felicidade numa balada, numa falsa, né, felicidade, porque momentos são momentos e momentos são bons, a gente tem que viver eles mesmo. Mas isso não define se eu sou feliz ou não frequentar baladas, né, gente? Por favor, já que estamos nos 30, já chegamos a essa conclusão. Então, não é ter momentos divertidos que definem se uma pessoa é feliz ou não. E ser feliz tem muito a ver com um contexto grande, geral, e não também a pessoa não ter nenhum desafio, ter uma vida fácil todo dia. Não, isso também não quer dizer ser feliz. Tá? E ter a vida fluida não quer dizer que a pessoa não tenha desafios. Quer dizer que ela tem desafios, mas ela consegue lidar com eles e ultrapassá-los. Ela consegue se ver capaz de ultrapassá-los
E mesmo que ela tenha dificuldade, ela busca os recursos que ela acha que vão ajudá-lo e vai. A pessoa que tem um travamento, ela trava mesmo emocionalmente e ela se sabota, ou ela consegue ter atitudes, ações, mas são ações sabotadoras. Então, são esses dois aspectos que acontecem nessa fase das nossas vidas, que às vezes você pode estar me assistindo aí, ter 50, 60 anos e sentir que isso serve para você. Então, ok, se você sente que isso serve para você, independente de estar nessa fase ou não, então essa live é para você também, né? Então, o que a gente precisa fazer em nossas vidas quando chegamos nessa fase? Ou estamos, ou não sabemos qual é o nosso propósito de vida, e aí a gente precisa trabalhar isso, tá? Existem técnicas, ferramentas para isso. Eu costumo usar muito a imaginação. A imaginação é uma técnica que nos ajuda a chegar no nosso propósito de vida. Você precisa imaginar você idoso e feliz, olhando para trás e começando a pensar no que realmente você te faria feliz no término da vida, você olhar para trás e ver que você realizou, ok? Então, eu perguntei para uma garota que eu estava atendendo no coaching e ela falou, era inclusive uma pessoa que tinha travamentos fortíssimos, e eu não consegui ajudá-la porque ela não estava aberta o suficiente, né? Ela realmente não estava com a mente expandida para ter uma transformação, para se ver. Ela estava num processo de vitimização, né, o tempo todo, e não queria sair desse estado, né? Então, bom dia, professor Alexandre! Saudade do meu amigão aí, Alexandre. Muito legal assistindo aí a nossa live. Gente, professor Alexandre é diretor, coordenador lá do cursinho Processos, que eu indico aí para o pessoal procurar ele, queiram fazer aí algum curso, né, para concurso, e muito legal aí, comprometido. Obrigada, professor, você também é uma águia. Então, nós estamos falando aqui, pessoal, sobre essa questão do travamento quando a gente chega perto dos 30, ou ali depois dos 30, e muitas coisas não aconteceram da forma como nós queríamos, sentimos que a nossa vida ficou o tempo travada, né? Obrigada, professor, obrigada. Estamos sempre tentando aí ajudar o pessoal. E aí, o que acontece? O Tony tá aqui se divertindo, gente. E o que acontece, galera? Essa fase, então, tem esses dois desafios, né? Eu começo a me perguntar o que eu estou fazendo aqui, qual é realmente o meu propósito de vida, e de repente, talvez a crise financeira ou num relacionamento amoroso que você esteja passando, seja um bom momento que te elucidou né? Que trouxe à tona esse questionamento, tá? Esse momento de reflexão. Então, de repente, isso despertou em você esse questionamento, esse momento de reflexão, o que realmente eu vim fazer aqui. Isso é bom, não é ruim, porque você vai começar a pensar de verdade no que você deseja, porque o que você veio fazer aqui tem a ver absolutamente com paixão, tá? Missão de vida, propósito de vida tem a ver com paixão. Se a pessoa se sente apaixonada por cumprir metas de vendas, então, eu quero te dizer que você veio com esse propósito e você pode ajudar muitas pessoas a crescerem, se desenvolverem, a terem uma profissão legal, a terem uma vida legal através dessa sua missão. Você pode liderar pessoas, você pode ajudar pessoas a usufruírem de bons serviços, você pode alcançar suas metas pessoais, ser feliz, ensinar pessoas a isso também, ou conduzir, ou no mínimo ser uma modelagem para isso. E você pode, não importa qual seja o propósito, o que importa é que quando você está fora do seu propósito, da sua missão, você sente apatia, você sente indiferença,
você acorda e fala, ai, mais um dia, não é possível, que canseira. Então esses são os sintomas de que você não está no seu propósito de vida. Quando você está no seu propósito de vida, por mais que você esteja vivendo desafios, você fala, eu vou. Tá difícil, não tá fácil, mas eu vou porque eu tenho certeza que é o que eu tenho para fazer aqui. Então, essa paixão, sabe, esse desejo de realizar, de agir ali dentro do espaço onde você está vivendo, faz parte. E esse é o momento mesmo, se você chegou nesse momento de reflexão, que a gente fala das crises dos 30, mas como eu falei aqui, pode acontecer antes ou pode acontecer depois, isso é muito pessoal, tá? Depende da cultura, da vivência, da personalidade, da maturidade da pessoa. Então, isso pode acontecer sim um pouco depois. E aí, se você estiver se questionando sobre isso, você precisa começar a trabalhar essa reflexão. E uma primeira dica que eu te dou é escreva. Comece a escrever. Escreva você sendo isso ou aquilo que você acha que você deveria ser e comece a imaginar. Então, primeiro é escrever e depois imaginar. Comece a se imaginar. Esses dias eu fiz uma técnica... Esses dias eu fiz uma técnica de ajudar uma cliente minha a chegar no seu propósito de vida e foi assim que nós fizemos. Nós começamos a escrever tudo aquilo que ela tinha dúvidas sobre ser ou não sua missão e aí também os seus talentos, misturamos um pouco isso e começamos a fazer um trabalho de imaginação. Ela começou a imaginar, né, tudo que ela... poderia ser, imaginar com detalhes a ação daquela profissão no dia a dia ou daquela prática no dia a dia. E aí eu fui conduzindo ela nessa imaginação, uma imaginação bem detalhada mesmo, e aí a gente foi, ela tinha dúvida porque ela se formou em nutrição, mas o sonho de adolescência era medicina, aí ela casou, teve filhos, aí tentou uma empresa com o esposo, não deu certo, e agora ela estava um pouco confusa do que fazer da vida dela. E aí a gente começou a pescar aquilo que ela gostava e sentia de prazer de fazer na vida, e começamos a trabalhar a imaginação guiada em cima de algumas profissões. Então eu imaginei ela sendo policial, ela estava estudando para um concurso para policial, aí coloquei ela dentro da realidade, uma imaginação bem, pedi para ela fechar os olhos, coloquei ela dentro da realidade da vida do policial, né? E falei das rosquinhas, mentira, gente. Rosquinha é policial norte-americano, eu tô brincando. Isso foi realmente uma piada. Mas falei, né, da vida do policial na real. E aí ela viu que eu coloquei ela vestida de farda no treinamento, né, na vida do policial na vida real. E aí ela pegou e falou, não é isso que eu quero, né? Eu não me vejo fazendo isso. E aí a gente começou a fazer essa imaginação guiada para várias profissões. Até que chegou num momento que ela falou assim, isso me toca, isso me, sabe, produziu uma coisa aqui dentro, um desejo de realização. Aí eu falei, então vamos, a partir daí, vamos pesquisar todas as profissões que trabalham nesse aspecto, com esse mesmo perfil, que era trabalho com crianças e que era trabalho que tinha a ver com desenvolvimento emocional. E aí nós começamos a olhar, ela começou a pedir para que ela pesquisasse pelo menos umas 3 profissões e ela nessa pesquisa encontrou o alvo, encontrou exatamente aquilo que a empolgou, fez ela procurar vídeos sobre o tema, livros, comprar livros, fez ela querer fazer até os cursos, começou já a observar, ou fazer orçamento, né, dos cursos para que ela fizesse. Então o que acontece, pessoal? A gente conseguiu, através de uma técnica, levar ela a encontrar esse propósito e ela também está mais ou menos nessa fase, dos 30 aos 35 anos. E é bem nessa fase mesmo que a gente acaba questionando isso tudo. Tá? E não tem problema, a questão é como a gente leva. Se você leva tudo com muito sofrimento,
vai ser muito mais sofrido. Se você leva essa crise de reflexão sobre o seu propósito de vida com leveza, tudo bem, eu aceito que eu estou nessa crise aqui interna, não estou gostando do que eu estou fazendo, ou estou em dúvida do que é o meu propósito de vida. Então deixa isso fluir dentro de você, deixa isso acontecer, comece a observar o que você não observava antes, comece a se imaginar fazendo coisas diferentes, né? E aquilo que realmente queimar dentro de você, o seu coração, a sua intuição, né? Que na verdade tem a ver com uma parte do nosso cérebro, né? Que trabalha as emoções juntamente com a razão, né? A intuição, e aí você vai sentir, né, o que realmente é para você, e vai ou ter que fazer uma mudança de carreira, tá? E que não tem problema que você faça isso de forma planejada, pague uma consultoria, um coach, alguém para te ajudar a fazer isso de uma forma planejada, de uma forma inteligente, né? E aí você vai fazer o que for preciso para fazer esse giro na sua vida, ou você confirma como eu confirmei. Ano passado eu questionei muito meu propósito de vida, muito mesmo. Se era o que eu realmente queria, fiquei um pouco em dúvida, titubeei, até comecei um novo projeto, e aí cada vez eu fui percebendo mais ainda, né, confirmando o meu propósito. Que o meu propósito é ser palestrante, é ser escritora, é ser desenvolvedora de pessoas, né? E que eu preciso trabalhar em cima disso, daquilo que realmente é meu propósito de vida, e ajustar para que eu chegue nos alvos e metas que eu desejo chegar. Agora, tem uma outra questão que a gente precisa falar. Quando a pessoa sente que a vida dela é travada, então são duas questões aqui. A pessoa está indecisa no seu propósito de vida e naquilo que ela realmente quer para a sua história de vida, que ela quer terminar a vida realizando aquilo. Uma outra pergunta interessante que você pode fazer para você mesmo com toda sinceridade. Se você ganhasse na Mega Sena amanhã, da virada, tá? 200 milhões, pensa na quantidade dessa grana, gente, até arrepiei aqui, o negócio é muito bom. Então você pensa você ganhar 200 milhões, ui, que alegria, e aí na Mega Sena da virada, e aí você põe o dinheiro lá para render 1% ao mês, você vai, caraca, você vai ter uma grana absurda na tua vida. Então você pensa isso, você vai ganhar 2 milhões por mês. Você não precisa trabalhar nem suas próximas gerações. O que você faria mesmo não precisando de dinheiro? Sabe, você continuaria motivando pessoas, você continuaria fazendo o que você faz hoje, você continuaria fazendo o que você, se você é médico, você continuaria sendo médico, que fosse escolhendo poucos horários para trabalhar, ou que fosse voluntariamente, mas você continuaria entendendo isso como seu propósito de vida? Se você é um professor, você continuaria ensinando? Então, é isso que eu pergunto para você. Tá? Não agora por dinheiro, mas você faria porque você entende que isso é o seu dom, o seu talento, o seu propósito de vida realmente. Então, é isso que é uma das perguntas incríveis. Se coloque na situação, se imagine na situação de ter ganhado aí a Mega Sena, né, da virada, e imagine o que você faria da sua vida mesmo tendo ganhado na Mega Sena da virada. Aí você vai conseguir, né, ter uma noção de realmente propósito de vida. Então, partindo para o outro lado, agora a gente falou um pouco, né, sobre essa questão aí dessa crise aí depois dos 30 anos, que pode ser um pouco antes, um pouco depois. E a gente falou que tem a ver com essa dúvida do propósito de vida. Então já dei as dicas aqui, tá, pro pessoal. Quem não pegou, volte e assista. Já dei as dicas sobre como trabalhar o propósito de vida. E agora, como você vai trabalhar a questão do travamento? Gente, essa parte aí, ela tem questões muito complexas envolvidas, tá? Então, se você sente que você sabe qual é o seu propósito de vida, mas na verdade a sua crise dos 30 não tem a ver com o propósito, mas tem a ver com os travamentos que a sua vida tem na área financeira, na área emocional, na área amorosa, nos relacionamentos no geral, você não consegue alcançar as suas metas por mais que você tente e se esforce, aí você está travado, tá? Então, aí já não tem a ver com o propósito de vida, já tem a ver com um travamento.
E esse travamento, tá? É que esse destravar é a sua busca. E se esse destravar essa sua busca, então nós vamos começar a falar aqui alguns aspectos. Primeiro, a vida de uma pessoa fica travada por qual motivo em primeiro lugar? Problemas do passado mal resolvidos, questões do passado mal resolvidos, principalmente com pai, mãe, infância, adolescência, família, tá? E a partir daí podem ter acontecido outras coisas já consequência disso que você também não conseguiu ressignificar. Então, o primeiro passo quando a sua vida aos 30 até os 40 anos é travada, apesar de você saber seu propósito, você não consegue fluir. Então, a partir daí você precisa primeiro ressignificar. Você precisa primeiro perdoar, você precisa primeiro se livrar de pesos antigos do passado. E principalmente, pessoal, se perdoar. Porque se você sente culpa ou vergonha por não ter alcançado as suas metas, então você precisa se perdoar, se amar, se perdoar, se aceitar. Então, aceitar o momento que você está vivendo, aceitar que é um fato que não alcançou mesmo no tempo que você desejava, tá? Aceitar, ufa, é real. Eu preciso aceitar isso, e isso aceitar não é se acomodar, né? Aceitar é aceitar que aconteceu. Já foi. Agora, o que eu vou fazer com isso? Né? Aí não é se acomodar, porque aí você vai se fazer essa pergunta. O que eu vou fazer com isso agora? Primeiro, você precisa se livrar dos pesos do passado, porque a pessoa que carrega pesos, ela já tá travada porque tá pesado, né? Então fica mais travado ainda. Tá pesado carregar um monte de emoções, sentimentos negativos que vêm de coisas anteriores do passado, queixas, críticas, né? Frustrações. A gente já nasce se frustrando, gente. Porque a gente já nasce se frustrando, porque a gente já nasce com dois deuses cuidando de nós, às vezes só um, às vezes um Deus nos abandonou, né? Ou às vezes os dois nos abandonaram, e às vezes são dois deuses que nós chamamos de papai e mamãe, que vão cuidar de nós, e dois deuses cheios de falhas. Por que eu estou dizendo deuses? Porque para criança os únicos deuses que existem chamam papai e mamãe, né? Não tem consciência de nada além disso. E ela olha para o papai e a mamãe como dois deuses gigantes, que tem que supri-la em todas as suas necessidades. Isso é real, gente? Isso é verdadeiro? Não é, tá? Por mais bonzão que foi seu pai, maravilhosa que foi sua mãe, em algum momento você se frustrou com eles, ou não, deixaram de ser aqueles heróis perfeitos. Talvez eles ainda sejam heróis para você, mas não aqueles heróis perfeitos. E talvez não sejam heróis mais, né? Porque talvez realmente eram pessoas muito limitadas e que te causaram mais dor do que sorrisos. E aí, de repente, você tem toda essa gama de frustração e você precisa se resolver nisso. Então, existe o processo da aceitação de que você chegou no momento da sua vida e que você queria ter alcançado o corpo perfeito, o par perfeito, o salário perfeito, a profissão perfeita, né? A vida perfeita, ideal, e não alcançou. Então, primeiro existe uma aceitação. Segundo, depois dessa aceitação, existe um processo de ressignificação do passado e da vida pessoal. Aí é um momento que você precisa começar a questionar o que é realmente importante para você, o que você realmente quer, né? Você está querendo que o mundo disse para você através dos filmes, histórias em quadrinhos, novelas, né? O mundo disse que era ideal? Ou você, né, às vezes você é uma pessoa simples que ganhar 10 mil reais por mês, para você tá ótimo. E esse é um alvo tranquilo. E você não precisa ganhar 1 milhão por mês. Tem aquela pessoa que ganhar 1 milhão por mês para ela é o que ela quer.
Então, pessoal, você precisa avaliar o que você quer. Isso faz parte de um processo de individuação. Terminar o processo de individuação, que esse processo começa ali na adolescência, que é onde você começa a sair da personalidade do seu pai e de sua mãe. Isso é terapia, psicoterapia junguiana, ok? Jung falava sobre esse processo de individuação. Então, esse processo de individuação, ele precisa acontecer e você precisa começar a deixar os sonhos dos outros e a começar a estabelecer o que realmente é importante para você. Que às vezes você está falando que você quer um corpo perfeito, mas às vezes esse corpo perfeito não é o que você realmente quer para sua vida. Você precisa avaliar, porque também tudo tem uma base e um estilo de vida. Ser milionário tem um estilo de vida, ser uma pessoa famosa tem um estilo de vida, ser uma pessoa com muita grana tem estilo de vida, ser um multiempresário tem um certo estilo de vida. E, pessoal, ser uma pessoa simples tem um certo estilo de vida, tá? Então aí você precisa ter um corpo perfeito, ter um estilo de vida, né? De comer quase nada de gordura, Então assim, você precisa ver o que realmente é importante para você, o que realmente você quer realizar na sua história de vida, né? Para deixar primeiro essas bagagens. Então as bagagens que eu tenho que deixar é os sentimentos, as coisas, ressignificar e tratar as coisas do passado mal resolvidas. E aí você precisa de cura emocional, você precisa fazer um processo de limpeza emocional. Para isso existem as terapias energéticas, para isso existem as terapias emocionais, tá? Que juntas elas se complementam bastante. E aí, pessoal, existem muitos métodos de cura emocional, Ho'oponopono, Theta Healing, barras de Access, a terapia que eu faço hoje, que é a terapia quântica aplicada, então que eu estou, né, terminando de estudar, de fazer a minha formação. E aí, o que acontece? Você pode ter várias formas, pode fazer também a psicologia tradicional, que é muito mais lenta, mas isso é uma escolha de cada um, tá? E aí você pode também procurar isso num evento religioso, numa imersão religiosa. Cada um segue o seu caminho aí de acordo com o que você entende que é o melhor. Você pode misturar isso tudo também. O importante é que você ache uma forma de ressignificar e de curar e de soltar todas essas bagagens do passado. E outra coisa é curar também essa necessidade de aprovação das pessoas e querer ter e ser o que outras pessoas disseram que deveria ter ou ser. Essa também é uma bagagem muito pesada. Então, a partir desse momento da vida de maturidade, de uma maturidade real, ali perto dos 30, nos 30, passou dos 30 um pouco, a gente começa a ter essa maturidade, saber quem nós realmente queremos ser e abandonar essa expectativa de aprovação dos outros. Né? Nem Jesus, nem Dalai Lama, nem Martin Luther King, nem a Madre Teresa de Calcutá, nem o Superman, ninguém conseguiu agradar todo mundo. Né? Todo mundo tem um monte de críticas a serem feitas sobre a sua vida e o resto do planeta. Então você precisa, nessa fase da vida, anotar o que eu realmente quero, quais são os meus sonhos. A técnica do quadro dos sonhos é fantástica para fazer isso. Nós podemos falar sobre isso numa próxima live, porque eu preciso trazer ela de uma forma bem específica. Então, pessoal, é necessário que você faça essas duas coisas: aceitar, ressignificar, limpar tudo que aconteceu no passado, né? Perdoar você mesmo e a vida e aos outros, tirar toda essa bagagem, acabar com essa expectativa de aprovação dos outros, do papai, da mamãe, da família. Às vezes seu pai queria que você fosse uma coisa, você não é hoje, e ele fica lá remoendo aquilo. Dá um basta nisso, fala, ó, pai, tipo, já chega. O que eu quero é isso pra minha vida, eu já tenho 30 anos e eu vou fazer o que eu quero agora e com todo respeito, muito obrigada por tudo e agora eu vou seguir meu caminho do jeito que eu quero, que eu acho que é o melhor pra mim. E aí chega esse momento de você tomar essa atitude. Gente, eu tive que fazer isso ano passado mesmo, né? Eu tive que chega pra lá no meu pai e na minha mãe, mas com muito respeito, mas falar, ó, o que eu quero pra minha vida é isso aqui, então não tem mais discussão, volta, eu quero arcar com as consequências desse estilo de vida aqui. E a partir de agora eu vou buscar isso. Então as consequências são minhas também, porque eu sou adulta pra isso.
Então, você para de culpar os outros, então vem aí uma outra parte, a autorresponsabilidade. Então, para a pessoa destravar, tem um processo de aceitação, tem um processo de ressignificação da vida do passado, tem um processo de soltar essa questão de agradar aos outros, definir quem eu realmente sou, então a gente chama isso de individuação. Quem eu realmente sou e o que eu realmente quero para minha vida. E aí, depois que você define o que você é e o que você quer, independente de qualquer voz, você tira todas as vozes que não sejam você da sua cabeça e define o que você quer. E aí, a partir daí, você começa a fazer um processo de autorresponsabilidade. Então, é isso que eu quero ser e é isso que eu quero ter. Então, eu preciso parar de culpar o mundo, Deus, né? Uma pessoa que o ser humano criou aqui para ficar julgando a culpa e responsabilidade, né? Cuidado muito com isso, né? A imagem que nós temos de quem Deus reflete muito no nosso comportamento diante da vida, tá? É a pessoa que fica sempre imaginando uma coisa aqui do lado de fora que vai ou te salvar ou te condenar, ela joga a responsabilidade para essa coisa, né? E aí o que acontece? O pai e a mãe, a história de vida lá no passado, você já ressignificou, já perdoou, agora a responsabilidade é sua, tá? A responsabilidade é sua. Então assim, ó, agora que você ressignificou, que você amadureceu, que você entendeu, a responsabilidade é sua, inclusive de consertar aquilo que ficou bagunçado, inclusive de daqui por diante assumir todos os resultados daquilo que você escolheu ser e ter, tá bom? Então você vai começar por aí. E aí você vai começar um projeto de destravamento, tá? Esse projeto de destravamento, ele faz parte disso tudo que eu falei aqui. Faz parte disso tudo. Aí você vai começar a criar novos projetos, você vai começar a trabalhar com mais assertividade. Às vezes você foi muito impulsivo, às vezes você foi uma pessoa muito apática, que não fazia nada, às vezes você era da ação, mas porém impulsivo, sem planejamento. Você vai avaliar aquilo que na sua responsabilidade atrapalhou que você tivesse esses projetos e vai começar a fazer esses processos de mudança de você mesmo, das suas próprias características que você vê que estão te puxando para baixo, né? Mudar as amizades que te puxam para baixo, mudar os hábitos de vida que te puxam para baixo. Você precisa começar a admitir suas fraquezas, tá, pessoal? Eu sou uma pessoa normalmente muito emotiva. A tendência da minha personalidade é a melancolia. Tendência, mas não quer dizer que eu preciso ir para lá todas as vezes. Como eu ia na minha adolescência e ficava meses, anos naquele processo. Eu posso sair disso rapidamente, né? Como adulta eu já entendi que existem recursos para isso. Então, investir muito na atividade física, né? Investir muito em bons livros, em bons alimentos para a mente, né? Para a alma. E isso me leva a ter comportamentos, né? Mais assertivos, né? Então, isso você precisa começar a admitir. Ok? Então existem muitas técnicas para a gente trabalhar isso que a gente pode começar a falar daqui por diante aqui nas nossas lives, ok? Então eu queria só dar uma introdução, né? Se você se sente frustrado, chegou perto dos 30, passou dos 30 anos, às vezes até mais um pouco, ou às vezes até está um pouco antes disso, mas você sente essa reflexão do que eu vim fazer aqui no mundo mesmo, e você também sente que a sua vida está travada, ou pode ser uma coisa ou outra, às vezes você sabe a sua missão de vida, seu propósito, tem certeza, porém está travado, e às vezes você tem, às vezes você não tem a certeza, você até tem a vida um pouco, alcançou algumas coisas na vida, tá? Você alcançou algumas coisas na vida, mas você não sabe qual é o seu propósito nesse mundo e tá nessa pergunta, nessa dúvida, tá com medo de se perguntar às vezes a pergunta tá vindo e você tá, ai meu Deus, porque se eu deixar minha mente pensar nisso, eu vou querer mudar minha vida de repente e eu não posso fazer isso porque eu construí muita coisa até aqui e eu não posso deixar o que eu construí até aqui
e aí você pode ficar muitos mais anos pela frente numa falta de realização pessoal, tá? Então aqui nós temos a questão da realização pessoal e nós temos a base da pirâmide de Maslow lá, né, que ele fala, que são as necessidades básicas. Às vezes você chegou aos 30, aos 40 e não consegue suprir suas necessidades básicas de qualidade de vida. Às vezes você, de segurança, de qualidade de vida mesmo, né? E às vezes você não está se sentindo realizado, tá? Profissionalmente, né, na sua missão, no seu propósito de vida. Às vezes você não está se sentindo realizado nessa área aqui, do suprimento da sua qualidade de vida. E, às vezes é as duas coisas. Então nessa fase é muito comum acontecer isso, tá? É muito normal, isso é biológico, é fisiológico. Você precisa aceitar isso e precisa então encarar isso agora, né? Então realmente qual é o meu propósito de vida e se eu vejo que é algo diferente do que eu tenho feito, como que eu vou fazer essa transição? E se eu estou travado, então como eu vou me destravar? Eu falei aqui todos os passos para essas duas questões. Nós vamos aprofundar nas próximas lives, tá bom? E também vou trazer aí umas coisas novas. Estou escrevendo um e-book. Pessoal, vai fazer vocês chorarem e rir ao mesmo tempo. Vai ser o livro da minha vida, tá? E de fato vai ser isso. Eu vou contar toda a minha história com muitos detalhes e todos os processos de superação e de aprendizagem e como que eu relaciono isso com o desenvolvimento humano, tá bom? O mais legal do livro vai ser essa inferência que eu vou fazer, porque a minha história pode ser modelagem para alguém, mas pode não ser para outra pessoa. E isso não importa, o que importa são as inferências que serão feitas nesse sentido, tá? E daí, de repente, você pode fazer as inferências também para você. Então, em breve nós estaremos liberando aí a Renata perguntou aqui técnicas para pensamento acelerado. Ok, Renata, esse é um tema que eu posso aprofundar em outra live. Não vou conseguir aprofundar aqui, até porque o tempo dessa nossa já está encerrando. Mas eu vou anotar essa pergunta sua, tá? E a gente vai trazer num outro momento. Rapidamente, o que eu posso falar para você é que você, assim, de uma forma bem rápida, é trabalhar a habilidade da meditação. E meditação não é ficar tá? Não é isso. A técnica da meditação em si, que tem a ver com técnica de respiração, que pode ser puramente fisiológica ou pode ser levada para um nível espiritualizado também, cada um pode fazer do jeito que achar melhor. Mas a habilidade de meditar, a habilidade de desacelerar, tá bom? E isso tem técnica para isso, são técnicas de meditação, de respiração, mas não vou poder aprofundar nisso aqui, porque nosso tema hoje foi a fase da crise dos 30 anos e tudo que vem junto aí, tá bom? Então, pessoal, você pode estar travado e aí nós vamos falar, na próxima live eu quero falar sobre como destravar a sua vida. E nós vamos aprofundar em como destravar, ok? Então nós vamos falar isso aí. Pessoal, um ótimo dia para vocês, um dia incrível, está cumprido aqui o meu compromisso com vocês da live de hoje. Nessa próxima sexta-feira, às 7 horas da manhã, eu quero fazer essa live sobre como destravar a sua vida. Possivelmente vai ser no canal do YouTube, vou avisar aqui amanhã para vocês em qual canal. E vai ser às 7 horas da manhã, tudo bem? Um grande abraço, um dia incrível para vocês, espero ter contribuído. Quem não assistiu tudo, volta, retorna, assiste, porque tem um passo a passo aí legal para você entender, tá bom? Um grande abraço!